De volta e agora com o noticiário esportivo aqui pelo o programa Balanço Geral, né? Aí o Paulo já até antecipou, né? A celeuma que é o futebol do Maranhão, esse campeonato maranhense que tinha tudo para ser um campeonato diferente. 12 clubes com 14 jogos, 7 na ida, 7 na volta, investiram, mas aconteceu de tudo. Aconteceu de ambulância faltar em estádio, aconteceu de torcida adversária ter que alimentar jogadores do time adversário, aconteceu de tudo nesse campeonato. E a última agora foi a anulação dos jogos das semifinais entre Tum-Tum e Maranhão Atlético Clube, para que você entenda o que foi que aconteceu. A Federação Maranhense e o TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, foram os responsáveis direto por essa celeuma, por essa bagunça toda que virou o Campeonato Maranhense. Por quê? Eles tentaram consertar um erro com outro maior ainda. Foi isso, só isso que aconteceu. Não foi outra coisa. A federação tentou consertar um erro, cometendo um maior através do Tribunal de Justiça Desportiva. Por que eu digo isso? Eles puniram o Tum-Tum por conta de escalar um jogador irregular. Só que esse julgamento, ele não foi, primeiro, não foi comunicado ao Tum-Tum, não foi notificado a questão da suspensão. Para vocês terem uma ideia, não sei se é T, né? Tum-Tum e Timon, eles mandaram a comunicação para o Timon. E o time envolvido era o Tum-Tum. Isso aí ninguém fala, né? É interessante que ninguém diz isso. Então, quando eles perceberam a bobagem que tinham feito, o erro que tinham cometido, aqui no Maranhão eles não poderiam punir o Tum-Tum. Porque ele estava sendo punido por uma coisa que ele não teve culpa. Ele não foi, em hipótese nenhuma, em momento algum, ele foi notificado e nem sabia, não agiu de má fé. A própria federação foi quem se equivocou na hora das comunicações. Tum-Tum é Tum-Tum, Timon é Timon, é um outro time completamente diferente, até na localização, né? Você vê que o Timon tá lá próximo ao Piauí e o Tum-Tum é aqui na região central do nosso estado. Então aconteceu isso. E aí tiveram 2 julgamentos aqui no Maranhão e, lógico, né? Como eles tinham feito a bobagem, eles não poderiam prejudicar o Tum-Tum. Julgaram o que julgaram no Maranhão? Aqui no Maranhão julgaram a questão de o Tum-Tum ter sido notificado ou não. Foi provado que não foi, deu ganho de causa para o Tum-Tum. O modo estava certo quando dizia que o jogador estava irregular, e estava mesmo. Aqui a gente nunca deixou de dizer que o jogador estava irregular, estava sim. Só que o Tum-Tum, como eu disse antes, não agiu de má fé, ele não sabia isso aí. Primeiro, desde o julgamento, né? Foram um julgamento de 2 atletas, o Marcelo e o Adson, pela mesma prática, foram inseridos no mesmo artigo, a mesma redação que o árbitro colocou para um, colocou para o outro. O Marcelo, o atleta do Pinheiro, pegou um jogo de suspensão. E o Adson, do Tum-Tum, pegou 4 jogos. Então, por aí já começou um negócio assim, mal informado, uma coisa assim meio que equivocada. E aí veio essa sequência de erros e eles não poderiam punir o Tum-Tum por conta disso. Mas aí o Moto foi atrás do que realmente o mérito da questão, que era a ilegalidade, a irregularidade do atleta que tinha atuado irregular. Foi até o STJD e lá foi unanimidade. Se o rapaz foi julgado numa sexta-feira, pegou 4 jogos, tinha cumprido 1, jogou no sábado, unanimidade. E aí o Tum-Tum perdeu os pontos, perdeu os 3 pontos que tinha conquistado, porque venceu o Maranhão por 2-0, e ainda perdeu os 3 que estava valendo pelo jogo. Isso no regulamento, é normal, 6 pontos. Se tivesse perdido o jogo, né, só perderia 3. Como venceu, 3 e mais 3. Então, ficou nessa situação. E aí, amigo, mudou tudo. Olha a confusão.
aqueles jogos entre Tum-Tum, Maranhão e Sampaio, 3 jogos, nenhum valeu nada. Nada. Esquece que aqueles jogos foram amistosos, não serviram para nada. E aí vem a confusão maior, né? E o Maranhão? O Maranhão que jogou uma semifinal, teve despesa, veio até a cidade de Tum-Tum, teve despesa de viagem, de concentração, teve o jogo da volta, tem despesa de concentração, de jogo, a gente sabe que é caro, tudo isso demanda dinheiro e não é pouco. Teve o jogo contra o Sampaio, que era para acontecer no domingo, não aconteceu, por conta das fortes chuvas, mais despesa com a concentração, o jogo aconteceu na terça-feira, mais despesa e para não valer nada. E o que é pior para o Maranhão, não é só essa questão financeira. Já pensaram o Maranhão que fez a melhor campanha do campeonato, a primeira fase, chegou em primeiro em tudo. De repente, o Moto, que não conseguiu a classificação dentro de campo, o Moto não fez uma boa campanha dentro de campo, mas no tapetão chega. Você já pensou? O Moto vai lá e elimina o Maranhão. O Maranhão que estava com Copa do Brasil garantida, Série D garantida, pré-Copa do Nordeste garantida, já se fosse campeão ia direto na fase de grupo, pode perder tudo isso. Então o financeiro não vai passar longe, né, desse prejuízo técnico para o Maranhão Atlético no termo de calendário. E aí o Maranhão tem que correr atrás agora. E o jogo já é amanhã. Existe aí o problema, né? Por exemplo, o Campeonato Maranhense, para inscrever atletas, era até o dia 30 de março. O Moto desfez de algum desses jogadores que estavam legalizados. Não sei como o time do Moto vai entrar nesse jogo de amanhã. Ficaram alguns jogadores? Ficaram. Tem aquele jogador que, por exemplo, que venceu, que está lá e venceu o contrato depois do dia 30, a federação, a CBF, a prorrogação de contrato, ela não exime, pode. Só que a maioria foi assinar a rescisão e foram embora. Então o time do Moto hoje é uma incógnita. A gente não sabe com que time o treinador vai entrar em campo. E até se ele pode entrar em campo, né? Porque ele não está regularizado, ele não está no BID. Ele é um treinador que chegou agora. O Tuca Guimarães foi embora e chegou. E é um treinador muito conhecido, né? Foi ídolo no Paysandu, quem não lembra, do Yarley, né? Do Grêmio. Fez o gol lá em La Bombonera, jogando pelo Paysandu, pela Libertadores. Então ele, o Pedro Yarley, é hoje o treinador do Moto, que está se preparando para a estreia na Série D, mas aí ganhou esse presente. Vamos aguardar esse jogo de amanhã. Estou ansioso, curioso, inclusive, para me ver como é que o time do Moto vai entrar em campo amanhã e se o treinador vai entrar. Como no regulamento não fala especificamente sobre treinador, sobre a questão do treinador entrar, assinar súmula, aquela coisa toda, eu acredito que eles vão conceder a entrada do Yarley para comandar o time nesse jogo de amanhã contra o Maranhão Atlético Clube. Eu acredito que sim. Se ele for regularizado, a gente sabe que tem que ter o nome escrito no BID, né? Todos os treinadores hoje têm que fazer isso, tem que ter esse procedimento. É como se fosse um atleta, tem que estar legalizado perante a entidade maior do nosso futebol, que é a CBF. Então ele tem que sair no BID. Se acha que sair no BID, ele não vai ter problema nenhum em estar assinando a súmula, estará comandando o Moto amanhã contra o Maranhão Atlético. O Maranhão está tranquilo, o Maranhão tem um bom time, recuperou alguns jogadores, tem a questão dos cartões. Olha a confusão. Os cartões contra o Tum-Tum, contra o Sampaio, dois jogos contra o Tum-Tum, um jogo contra o Sampaio, muita gente foi expulso, valeu de nada, né? Pelo menos isso o Maranhão vai poder contar com esses jogadores. E aí a gente vai aguardar esse jogo é amanhã, a gente vai estar acompanhando
e vai estar quem acompanha aí o blog da Adonias Soares, pode estar acompanhando, que a gente vai estar dando todos os detalhes, como foi o jogo, todo o noticiário. E aí, foi marcado esse primeiro jogo para amanhã. E aí alguém poderia perguntar, e o jogo da volta? Aí só Deus sabe quando vai acontecer. Eles vão esperar uma brecha, né, na tabela do Campeonato Brasileiro da Série D. A gente sabe que começa domingo. Moto joga, o Maranhão joga. Sampaio, que é o outro que está aguardando o classificado, começa amanhã, quarta-feira, joga lá em Goiânia contra o Aparecidense, pela Série C. Sabe-se quando vai encontrar uma brecha aí para que possa ser disputado o segundo jogo. Domingo já começa o Campeonato Brasileiro da Série D, quarta-feira começa o Brasileiro, quer dizer, para os times do Maranhão, né? A Série D começa para todo mundo, mas para o time do Maranhão, para o Sampaio Corrêa, a Série C começa na quarta-feira. A gente já sabe que começou nesse final de semana, mas para o Sampaio começa na quarta-feira. E aí a federação tem esse pepino para desenvolver aí como é que ela vai resolver a situação, porque tem que esperar uma brecha de moto de Maranhão para primeiro fazer o jogo da volta, saber quem vai enfrentar o Sampaio, e depois esperar duas brechas aí dos campeonatos da Série C e da Série D, conversar com a CBF, ver o que pode fazer, adiantar algum jogo ou antecipar, para que possa marcar os 2 jogos que vão valer a final do Campeonato Maranhense. Uma coisa triste, né, de ver que um campeonato que começou tão bem, com investimento, grandes investimentos das equipes, um campeonato bem mais longo, um sistema de disputa bem mais atraente, que infelizmente terminou nessa confusão toda, né? Mas vamos aguardar. Bom, em relação ao Sampaio Corrêa, né? Sampaio conheceu o seu adversário da Copa do Brasil. O jogo está previsto para dia 1º, Dia do Trabalhador. E sabe quem é? Nada mais, nada menos do que o campeão da Libertadores. O Fluminense será o adversário do Sampaio Corrêa na terceira fase da Copa do Brasil. E aí veio o primeiro problema, né? O Sérgio Frota foi sondado, foi procurado por um grupo de empresários e querendo que ele venda, né, o mando de campo. E o que o Sérgio fez? Lógico, né? Esse Campeonato Brasileiro da Série C dá 1.200.000 para o clube participar. Como a cota de participação 1.200.000. Só que é dividida em 4 vezes. Sampaio, os empresários ofereceram R$1 milhão para que ele mandasse o jogo. Lógico, pensando, né, na questão financeira, em armar um time para voltar para a Série B. E outra coisa, né, o torcedor de Sampaio não tem correspondido dentro do estádio. Se tivesse lotando o estádio com outros jogos do Sampaio nas competições, eu tenho certeza que o Sérgio Frota não fazia questão que o jogo fosse lá no Castelão. Mas o que se vê, né, é a ausência do clube, do público no estádio. E aí o Sérgio Frota aproveitou a oportunidade, né? Aí deu aquele avisozinho, ó, vocês não querem participar, né? Não querem ir no estádio, não querem colaborar, agora eu tenho uma chance de fazer com que vocês não possam estar acompanhando o Fluminense. E aí está praticamente acertado por detalhes. O único empecilho é que o Fluminense bateu o pé, não quer que o jogo seja em Brasília, os empresários querem que seja em Brasília, até pela questão de renda, né? O Fluminense quer que seja em Cariacica, que é pertinho, a logística é melhor, e até porque ele vai ter mais 2 jogos na sequência lá em Cariacica. Então, tá botando esse empecilho, tá? Colocou o pé na parede o Fluminense, mas tudo indica que vai ser acertado. Sérgio Frota foi para Brasília e hoje, né, deve estar, tem reunião lá com os empresários, acertado tudo direitinho, e amanhã a gente deve ter alguma novidade em relação de como e quando será o jogo do Sampaio pela a Copa do Brasil, a terceira fase da Copa do Brasil contra o Fluminense do Rio de Janeiro. Em relação ao Campeonato Brasileiro da Série C, Sampaio estreia na quarta-feira contra a Aparecidense lá em
em Goiânia, estádio Aníbal, né? O time da Aparecidense fez uma boa campanha no ano passado, né? Mas no final do campeonato teve alguns problemas de indisciplina com os torcedores no estádio, e o jogo de amanhã, de quarta-feira, entre Sampaio e Aparecidense, vai ser um jogo sem público. Não teremos público no estádio, vai ser vazio, né? Estádio vazio para a estreia do Sampaio Corrêa. O time perdeu o Bruno Baio para essa estreia, né? Bruno, no jogo que não valeu nada, olha o prejuízo, né? Jogo que não valeu nada contra o Maranhão Atlético Clube. O Bruno sentiu uma lesão muscular logo no início do jogo, teve que sair, não se recuperou, está com problema, diz que aí 3 ou 4 semanas para poder voltar a atuar. Contratou o centroavante, de imediato contratou o centroavante do Imperatriz, o Brunão. O Brunão chegou, né? Já foi regularizado, já está treinando, deve viajar hoje à noite para Goiânia, né? Para incorporar aí junto com os jogadores na delegação, quem sabe aí já participar desse jogo da quarta-feira, porque a única baixa essa, deve ser a formação. O Thiago Gomes não deve mudar em relação ao time que tem jogado o campeonato, tem disputado o campeonato maranhense, né? Tem algumas novidades, né? Jogadores que vieram, Marcelinho, tem o outro Guilherme, né? Guilherme Escuro, tem alguns jogadores que vieram do River, de Terezinha, que estavam disputando aí o campeonato piauiense, e vai vir para o Sampaio e vai incorporar. Alguns tinha um que estava no Altos, né? O treinador pediu para jogar ontem contra o Fortaleza, deve estar na próxima semana integrando ao elenco do Sampaio. Então, para esse primeiro jogo, acredito que o Thiago não deva fazer muitas mudanças. O Adalto está de volta, está recuperado. Vamos ver como é que o time vai ser escalado pelo Thiago Gomes. Mas vamos aguardar que o Sampaio faça uma boa estreia. E no Maranhão, a estreia em casa, no Campeonato Brasileiro da Série C, vai ser no próximo sábado contra o Figueirense, lá no Estádio Castelão. É a hora do torcedor do Sampaio mostrar a sua força e lutar, né, junto com o Sampaio para brigar pelo acesso, que não deveria ter caído, mas caiu, e agora é uma outra luta para chegar à Série B. Bom, que tínhamos de esporte era isso. Daqui a pouquinho não sai daí que Paulo Anderson estará de volta com Balanço Geral.